Bem, então vou repetir, porque isso aí é para gravar justamente. Não sei se vocês foram no site e tal, verificaram as aulas, como é que está a qualidade lá do áudio. Tem algumas coisas, por exemplo, naquele dia que eu trouxe, mas eu acabei não usando, que era o fone, né, aquele fone de lapela e tal, microfone de lapela. E na verdade é que eu ainda não entendi muito bem com ele, tá? Outra coisa tecnológica que você vem para cá e não se dá muito bem. Então assim, na aula de hoje a gente vai ver um pouco mais a respeito da dualidade onda-partícula, partindo justamente das relações de de Broglie-Einstein, tá? Em que aqui você tem a colocação justamente do momento, né, como sendo a entidade justamente que designa partícula, né, porque quem é que tem essa propriedade física são apenas as partículas, que tem momento, e a relação com o comprimento de onda, algo que é característico apenas, até então era característico apenas e exclusivo de qualquer objeto ou qualquer propriedade ondulatória. Então aqui nessa relação você tem essa conexão de propriedade corpuscular e de propriedade ondulatória. Conectar essas duas foi a principal sacada de de Broglie, baseada justamente numa conjectura lançada por Einstein para poder explicar o fenômeno do efeito fotoelétrico. Tá? Eu vou utilizar aqui um recurso que, pelo menos esse eu acho que funciona. É o meu mouse. Vai lá. E garoto. Bem, anterior. Por que os efeitos não são evidenciados? Por que esse efeito não é evidenciado nos eventos do cotidiano? Tá? Essa é a pergunta lançada justamente para colocar uma certa dúvida em cima uma dúvida relativa em cima das coisas. Né? Por que eu não, por exemplo, já que essa relação estabelece um caráter dual para partículas que tem, digamos, um comprimento de onda, então eu posso pensar que tudo que eu encaro como partícula pode ter também o seu comprimento de onda. É o que justamente a relação está sugerindo. Mas então, por que uma cadeira como essa, né, ou com qualquer outro objeto macroscópico, eu não observo também o fenômeno ondulatório? No início da aula passada, eu comecei a falar justamente do que significava a questão de escala. Né? A gente tem uma questão de tamanho relacionada aí, para a gente poder dizer aquilo que é macro e aquilo que é microscópico. Tá? A gente tem um intervalo aí, mais ou menos, entre as coisas que são consideradas micro e macro, que seria, digamos, uma certa transição entre o micro e o macro, e ali a gente não dá para poder definir muito bem aonde começa uma e termina a outra. A gente tem a clareza de que a nível macroscópico, que é aquilo que a gente consegue observar, medir, ver, verificar, aquilo que é visível aos nossos olhos, não acontece. Então, se eu pegar justamente uma cadeira, jogar para tentar atravessar uma parede, isso não vai, de repente, se comportar as duas janelas aqui, por exemplo, como duas fendas, e eu jogando cadeira daqui, isso daqui se comportar como onda, né? Não vai acontecer isso aqui. A nível macroscópico, isso não acontece. Mas, se a gente reduz o tamanho das coisas, e a gente, digamos, se possível, também continuar acompanhando a diminuição dessas dimensões, em vez de janelas aqui, a gente tivesse apenas dois furinhos na parede, o tamanho, o diâmetro da ponta de uma agulha, por exemplo, que fosse pegar essas cadeiras e tentasse passar,
elas não passariam, mas se elas fossem menores do que isso, pelo menos 1 milhão de vezes menor, aí eu já começo a observar alguma outra coisa que não seria um comportamento muito natural, né, muito óbvio para aquilo que eu entendo como partícula. Bem, é nesse nível em que as coisas vão poder acontecer, nessas escalas em que as coisas vão poder acontecer. E por conta disso, aí vem justamente este camarada. Em 1927, não quando ele nasceu, mas a teoria, no caso, de Werner Heisenberg. Esse aqui é um outro nome daqueles que eu gosto, né? Schrödinger e Werner Heisenberg, alemão, e estudioso justamente desses princípios, em que estabeleceu, digamos, aquilo que a gente chama hoje, é conhecido hoje como o princípio da incerteza de Heisenberg. Em resumo, a gente tem aqui, né, o que seriam, digamos, os pontos, momento e posição, ΔX e ΔP maior ou igual a uma determinada constante. Isso vale para momento e posição, mas também vale para energia e tempo. Essas duas relações aqui configuram o que seria justamente o princípio de certeza de Heisenberg. Mas vamos olhar um pouco mais cuidado a respeito dessas medições. Voltando àquela ideia de que a gente também devêssemos diminuir para tentar ser testemunha daquilo que acontece, né? Nessa tentativa de você acompanhar a diminuição dos objetos, pelo menos até a ordem do elétron, a coisa começa a ficar difusa. Vocês já fizeram, por exemplo, uma experiência muito simples, que no caso é você olhar para uma estrela no céu noturno, né? E no caso tentar definir como é que é essa estrela, alguma definição a respeito da dimensão dela. Às vezes o pessoal fala, por exemplo, olha Marte no céu, você vê uma avermelhada. Não é possível, às vezes, ver esse pontinho avermelhado no céu? Só que você sabe das imagens que se fazem, imagens dos satélites que lá estão próximos, fazem as órbitas, então as imagens que chegam até nós na web, que a gente sempre visualiza, aparece sempre Marte, tem os cânions de Marte, você não consegue ver no espaço. Então, Marte não é só aquele pontinho ali, a definição todinha do ponto, ele tem, digamos, as arranhuras, digamos assim. Galileu, quando fez essas observações, a primeira vez que ele fez as observações apontando o telescópio para Marte, ele fez uns desenhos de Marte, depois ficaram como canaletas e depois serviu para especulação de gerações futuras de que provavelmente essas canaletas significariam civilizações. A falta de definição dava justamente para quem estava observando essa impressão de que esses riscos em Marte eram justamente canaletas, provas de uma civilização. A falta de definição levava justamente a essa conclusão. Hoje em dia, quando você coloca uma luneta, qualquer coisa que você vai observar, você tem a questão do foco e a nitidez do que você está observando. Se você tirar, por exemplo, eu estou colocando a questão aqui, você está falando a aula mecânica quântica, está pegando um pouco de gravitação. Eu estou colocando um exemplo que é palpável para vocês a respeito da observação. Observação também é medida. Então, quando a gente vai fazer justamente essa observação, a gente está fazendo uma aferição daquilo que a gente está verificando, uma certa medida, então, portanto, a gente percebe que antes da gente ajustar o foco, a imagem está um pouco difusa. Então, você não consegue estabelecer, se você fixar um certo diâmetro para aquela observação, quando você conseguir mais definição, você vai perceber que o diâmetro diminuiu um pouco mais. Antes ela era um pouco maior, um pouco mais difusa,
E depois, quando você vai ajustando, parece que vai diminuindo. Aquilo que era um borrão vai ganhando definição, aquilo que era um borrão com um diâmetro maior vai ganhando definição e vai diminuindo, né? Então, à medida que você vai precisando, aquilo que você está querendo medir, vai tornando mais preciso, vai dando contorno, vai dando, digamos assim, mais clareza nos limites que aquilo tem, que aquele objeto que você está observando tem. Outro exemplo, se você vê uma pessoa muito distante, né? Digamos, Fausto Silva, né? Muito distante, você vê, um cara corpulento e tal, né? Mas está vendo muito distante, a imagem está muito difusa. Se você for aproximar um pouco mais, não, na verdade ele realmente não é tão corpulento assim, é um pouco mais, né? Mais esguio, principalmente depois da bariátrica que ele fez, né? Ficou um pouco menor, né? Digamos assim. Mas antes, percebam, antes ele era um pouco mais espalhado, um ponto mais espalhado. Você aumentou a definição, você reduziu um pouco mais. Significa que os limites daquele objeto, eles ganharam uma definição. Ele não é tudo aquilo, é um pouco menos. A limitação, aonde, se eu fosse, digamos, um sniper para poder atirar e acertar no ponto, eu não posso apontar mais à direita, tem que ser mais para a esquerda, porque agora o alvo tem um limite mais definido. Você percebe que quando você vai buscando justamente exatidão naquilo que você vai querer medir, aquilo que você está dizendo que existe, ele tem uma borda. Quando você não tem definição, ele é um pouco mais. Quando você aumenta a definição, o limite de existência dele reduziu. Ele não é tudo isso, ele é um pouco mais esguio. Está dando para poder entender isso daí? Eu quero colocar este exemplo em contraste, porque, sobretudo, vou falar um pouco agora do mestrado, da disciplina e tal. O objetivo de fazer o levantamento, de abordar a mecânica quântica no nível que está aqui e fazer determinadas indagações, é para dar a vocês o conhecimento necessário que vocês precisam para abordá-los também no ensino médio, sobre determinados aspectos, sobre determinadas coisas. Então, por exemplo, quando você vai falar lá no ensino médio sobre medidas, é muito claro essa questão do que você está utilizando para fazer as medidas. Você vê medidas com eles. Isso é trivial, correto? Ou não? Trivial não é. Você pode achar que é trivial, mas não é trivial. Justamente porque tem coisas que a gente assume com muita naturalidade sobre o que é medida, né? Como a gente nem sabe que está medindo e são medidas. Como essa, por exemplo. Eu vejo vocês aqui, eu estou fazendo uma medida. Eu tenho a observação e a clareza do quadro que aqui está. Então eu estou, de certa forma, fazendo uma medida. Quando você, no caso, vai passar essa ótica para o micro, então eu sei fazer medida e faço elas constantemente no nível macroscópico. Quando eu vou para o microscópico, eu vou me confrontar com as minhas noções de medida novamente. Para eu dizer que um objeto existe e quais são os limites desse objeto, a minha precisão tem que aumentar. Eu tenho que ter mais definição para dizer quais são as regiões limítrofes daquele objeto. Um professor de biologia, quando olha para um telescópio para poder observar que justamente aquilo ali é a célula, né? Uma célula animal, por exemplo, ele tem a clareza, o telescópio dá a ele essa percepção de quais são os limites daquela célula, né? E diferencia muito bem quais são esses limites das outras células que estão ao redor, correto? Ele não confunde, ele tem a certeza disso, de que ele não confunde qual é o limite dessa célula e da outra célula. Elas estão bem
afastadas. Então, porque ele tem definição suficiente daquilo que ele está observando pelo telescópio. E a observação pelo telescópio é uma medida. Mas se nós pudéssemos ir mais, além, mais profundamente, quando nós chegássemos justamente ali no limite daquela célula, como é que a gente poderia dizer aonde que ainda é célula e aonde que agora começa o meio? Já começa a ficar mais tênue aí. Tá? Então, perceba que quando você define um objeto, este é o objeto, esta é a célula. A célula é isso aqui, ela acaba aqui. Mas quando você vai olhar de perto aquela fronteira, se você pudesse estar ali em cima da fronteira, você não teria noção de saber aonde é que ela acaba. Perdeu totalmente a noção. E nesse momento, que é o mundo quântico, que você percebe que as coisas estão mais espalhadas. A mesma coisa, então, se você pudesse capturar o elétron para dizer, este é o elétron. No momento em que você se aproxima, quanto mais você vai se aproximando, para ter a definição e dizer, ele começa e termina bem aqui. Ele é esse corpúsculo, tá? Que portanto tem essa dimensão. Quando você fizesse isso, você precisa de outras informações para dizer que ele é o elétron. E essas outras informações te escapam. Que justamente, se você pudesse determinar aonde o elétron está, você perdeu para as outras propriedades para poder caracterizar. Um objeto, por exemplo, ele só é aquele objeto quando você tem o máximo de informações a respeito. Por exemplo, vamos falar de nomes. Primeiro nome daqui da galera. Vou chutar o nome. Maria. Tem alguma Maria? Mais algum? Não? Tá. Então se eu falar, por exemplo, Maria, só ela vai aparecer. Maria é o nome que, digamos, é suficiente para caracterizar quem é a pessoa. Nessa sala. Então, eu não preciso me preocupar com outras, mas se, digamos, tivessem 3 Marias aqui. Falar Maria não é suficiente. As 3 iam levantar. Maria de quê? Quem? Né? Aí eu preciso de mais uma informação. Preciso de mais um nome. Cara, se por coincidência, pelo menos a segunda, Maria do Socorro, né? Aí tem 2 Marias do Socorro, ou digamos, aí aparece 3, eu acho que 3 são. Ainda não definiu, ainda não tenho informação suficiente para definir que aquele objeto é aquele objeto. Eu estou colocando esse exemplo justamente para que isso no quadro de vocês, em sala de aula, ainda vai ser um universo mais rico ainda, porque eu imagino quantos nomes não tem numa sala de aula, né? Quem é Keyson? Clebson? Nossa, isso aí vai aparecer só um, com certeza. Mas se você aparecer no Gleibson aqui. Oi? Gleibson aqui. Gleibson. É Gleibson. Eu falei Gleibson. Olha aí a diferença. Vamos para um nome, digamos assim, Rafael, tem algum? Ah, não, tem aí. Eu quero um nome mais comum, digamos, Pedro, Paulo, José. Só tem gente diferenciada. Mas deu para entender qual é a história, né? Se você, numa multidão, 100 pessoas aqui, Maria, vai aparecer uma galera dizendo, quem? Maria do Socorro. Continua na mesma situação. Agora tu vai dando mais definições do último sobrenome. Aquela morena ainda é suficiente para definir? A de cabelo comprido, aí vem, opa, já aparece
começa a definir um pouco mais de cabelo comprido. Sim, tem algumas de cabelo comprido. Não, aquela que vai até aqui, na bunda. Ah, tá, nem todas têm, cabelo mais curto, né? Aí vai dando características. Até o momento em que você deu todas as características suficientes para poder definir quem é Maria. Então, nesse universo, eu tenho todas as informações necessárias que definem quem é Maria. Pronto. A mesma coisa o elétron. O elétron, para eu saber que aquele, como eu não vejo, nós não temos acesso, eu tenho, digamos, algumas informações, algumas propriedades, que no caso vão definir que aquele objeto é um elétron. No caso, eu preciso de informações específicas do elétron para dizer que aquele objeto é um elétron. Eu preciso de momento de spin, eu preciso de, digamos, na atualidade basicamente eu só preciso do número quântico de spin para definir quem é o elétron, ou diferenciar dois elétrons, por exemplo. Dentro de um orbital eu sei quem é quem, se no caso eu identificar um spin, um elétron que está com o spin para cima e o outro elétron que está com o spin para baixo. Bastam essas informações eu definir quem é o elétron. Mas se nós olharmos para o zoológico, por exemplo, de partículas, de subpartículas que nós temos, por exemplo, outras que são o quê? Os quarks, né? Quark up, quark down, né? Nós temos outras partículas que são também os stranges e colors. Cara, à medida essas outras partículas aí, chega um ponto em que você sabe agora quem é, como é que você define um próton, por exemplo. Vamos falar do próton. Um próton é um objeto que ele é formado por 3 quarks. E precisou, no caso, eu usar essas subpartículas para defini-lo, porque já existem outros objetos que têm carga, tamanho e massa idênticas do próton. No entanto, se diferenciam por uma propriedade, e é a propriedade interna dessas partículas. Então, na natureza, à medida que a gente vai fuçando um pouco mais, a gente vai se deparando com essas situações. Chegou um ponto em que a gente, digamos, se encontrou com isso aqui está tendo um comportamento um pouco diferente, mas até onde eu sei, tudo se parece com um próton. E agora? Um próton pode exibir esse outro comportamento? Aí o camarada vai mais a fundo da matéria e percebe que, na verdade, não se trata de um próton. Ele pode ter carga positiva, tá? Pode ter carga positiva. Ele pode ter os mesmos números de quarks, mas ele muda numa propriedade lá na frente. Pode ter o mesmo spin. Então, quando eu tenho, digamos, duas partículas em que eu digo, esse é um próton, esse é um elétron, eu estou até ali, por exemplo, com a massa. Digamos que a massa seja o suficiente para poder, a única informação que eu tenho para poder diferenciar as coisas. Então, por exemplo, nós sabemos que o elétron, ele é pelo menos o quê? 1836 vezes menor que o próton. Tá? Se vocês não sabiam dessa informação, é essa informação adicional. Só a nível de comparação, se nós tivéssemos, por exemplo, o Maracanã, né, como sendo justamente o tamanho do átomo, o próton ele seria uma bola de gude lá no meio do campo. Uma bolinha daquelas de ping-pong lá no meio do campo. O resto é praticamente o tamanho do átomo. Um átomo de hidrogênio, podemos colocar, digamos assim, em que ele é o seu núcleo, próton, e o elétron orbitando. Então você tem um estádio inteirinho, como sendo da ordem de grandeza do tamanho do próton, e essa bolinha de gude sendo o elétron lá no meio do próton. Isso dá a noção mais ou menos de disparate de tamanho.
E isso também leva em consideração o cálculo da massa, a diferença entre essas duas criaturas. Então, partindo daí, eu digo, toda vez que eu encontro um objeto, um que tenha 1836 vezes a massa do elétron, eu digo, olha, isso aqui é um próton. Estou usando unicamente a massa como sendo um objeto para poder diferenciar duas coisas. Até que eu encontro um outro objeto que também tem 1836 vezes o tamanho do elétron, mas ele tem um comportamento diferente. E aí, como é que eu vou ter que fazer para poder definir agora que objeto? Eu vou atrás de uma outra informação. Tipo, eu encontrei 2 maracanãs. Tem mesma dimensão. Eu vou chamar os 2 de maracanãs? Não, alguma coisa tem que aparecer aí de diferente. Um tem 10, sei lá, 10 banheiros, o outro tem apenas 8. A diferença é pequena, mas é uma diferença. E é suficiente para dizer que isto não é Maracanã, o outro é outra coisa. Tá? Eu precisei de mais uma informação para poder fazer as diferenciações. E à medida que a gente vai avançando no conhecimento das subpartículas, a gente também vai tendo que precisar de mais propriedades para poder definir. Então o elétron, ele não é somente um objeto que tem aquela massa. Agora ele tem espinho. O espinho define. Preciso de mais outras coisas. Ele tem quartos. Bem, o elétron tem quartos. Sim ou não? Até onde a gente sabe. Não. Ele não tem uma... Ele tem uma estrutura interna, mas ele não tem subpartículas que compõem o elétron. Então, outros objetos que eu encontrar por aí, que tenham, digamos, muito parecido com elétrons, mas apresentem uma estrutura interna, já é uma outra combinação. Eu estou conseguindo diferenciar quem são esses objetos, aumentando a quantidade de informações a respeito dessas partículas. Então eu digo que é um objeto, que aquele é o elétron, que aquela é Maria, quanto mais informações eu tiver a respeito. Mas eu começo a encontrar um limite aí para obter todas essas informações. E é o princípio de Heisenberg que começa a extrapolar isso daí. Quer dizer, eu não tenho como justamente ter certeza daquela medida, daquela observação, naquela propriedade, porque eu tenho um limite aí. Menor do que esse limite, a coisa sai do controle. Ou seja, é como se a minha régua já não serve mais. Tá? As implicações que tem justamente nesse princípio é justamente concluir que um elétron, na sua dimensão, se pudesse ser capturado e eu pudesse ter todas as propriedades, eu capturei um elétron, então eu vou conseguir medir a primeira coisa que o define, massa. Beleza, você tem a massa, você tem a posição, mas aí você precisa, por exemplo, de momento de spin. Preciso definir o spin desse elétron. Spin é justamente quando ele está girando. É uma propriedade relacionada a momento angular. Para ter momento angular precisa de quê? Velocidade. E aí vamos ver se aquilo realmente é um elétron. Fugiu. Já não é mais. Não está mais aqui. Percebe? Eu consigo a massa, consigo a posição onde ele está, mas perdi precisão para medir velocidade. Não tenho precisão do momento, consequentemente não tenho precisão do momento angular, momento linear, não tenho precisão do momento angular, perdi todas as outras informações. Então vamos fazer o inverso. Agora eu vou atrás de medir a velocidade. Se ele tiver a velocidade específica do elétron, ele é o elétron. Você consegue fazer isso. Mas aí você não consegue mais precisar, por exemplo, para poder obter as propriedades de massa, porque você não capturou o elétron. Você não sabe onde ele está. Perdeu, então, informação na posição. Então, o princípio de Heisenberg é justamente isso. Se você tentar fazer medições na posição, você perde precisão na velocidade.
Se você tentar medir velocidade, você perde precisão na posição. E perder precisão, por exemplo, na posição, é dizer aonde exatamente aquele objeto está. Aonde que ele começa, aonde que ele termina, qual é a extensão dele. Você não tem mais essa precisão. Ele é um objeto espalhado, que é o que vai justamente nos dar a noção de probabilidade. E nós usamos outros recursos, porque se eu não consigo capturar, eu não tenho precisão de onde aquilo realmente está. Isso leva a concluir também a respeito da energia. Tá? Eu não tenho duas informações. Um objeto, para eu dizer que aquele objeto existe, eu tenho que ter um tempo suficiente para fazer essa observação. Delta T. Se eu conseguir fazer a observação do tempo de vida que ele existe aqui, para eu realmente dizer que aquilo existe, aquilo tem que ter gastado alguma energia. Nós aqui, para estarmos aqui, eu gasto uma energia. Eu gasto energia para respirar. Eu gasto energia para andar. Ainda que eu fosse congelado, né, coisa tipo Capitão América, né, as moléculas baixam a um determinado nível de frequência, mas elas gastam uma energia ainda para existir, para fazer a constituição. Então tem uma energia mínima. Eu digo que aquele objeto existe porque ele tem uma energia mínima ali. Agora, eu preciso de tempo para poder fazer essa observação, né? Para dizer que aquilo ali, senão fica uma situação que simplesmente acredita porque eu vi, né? Sim, aí eu posso dizer que Saci também existe, né? Aquele negócio, uma tinta pereira, não. Olha, uma vez eu vi, ela passou aqui, né? Num tempo, agorinha passou, 10 minutos ela passou aí da janela. Sério? Vai ser só assim, só por testemunho. Mas, vem cá, como é que eu sei que ela existe? Ela quebrou algum galho, fez algum barulho, gastou alguma energia para existir? Eu não consegui medir isso, eu não consegui ter precisão. Aí é outra coisa que, se você pega uma coisa, perde a outra. Aí fica o quê? Só como um relato, só como um testemunho, digamos assim. Aceita que dói menos. Não, você precisa das duas coisas. Você precisa de tempo para observação, e aquilo que quando você tem tempo para observar, ele gasta uma certa energia para existir. Ele está ali. Tá bem, agora você provou que realmente ele está ali. Né? Se não tem, eu capturei, mas em que momento você capturou? Ele foi um momento assim rápido, um instante. Mas como é que você sabe então? Eu medi, está aqui, eu tenho os aparelhos, teve os picos. Tá, teve os picos, mas cadê ele então agora? Foi muito rápido. Não deu nem para poder começar a medida. Você perde precisão no tempo. É isso que essa relação estabelece. Você gasta se aquele objeto existe, ele tem uma energia. Certo? Se ele tem uma energia para existir, eu preciso de tempo para observar ele existir. E algumas partículas, por exemplo, elas nascem e morrem mais rápido do que a gente pode fazer a observação. A gente sabe que elas existem por conta de um outro efeito cascata que acontece, que dando justamente conferência à presença dela. Em física de partículas, essas partículas são chamadas de partículas virtuais. Elas quebram justamente o princípio da incerteza de Heisenberg. Elas teoricamente são previstas porque, digamos assim, outros fenômenos decorrem como consequência dessa suposição. Você pode supor que elas existem mais ou menos assim, mas você não tem como ter acesso a elas. Apenas ao efeito coletivo que vem depois. Isso é o que a gente chama de vácuo quântico. O vácuo quântico é justamente como, na atualidade, a gente confere a existência dessas partículas. O vácuo quântico ele é permeado dessas partículas virtuais.
São partículas que são criadas em pares e rapidamente elas se aniquilam. Não dá tempo de você poder fazer nenhuma medição, né, para a existência física dela. Tipo, pósitrons e um par elétron-pósitron. Então, um elétron surge e um pósitron surge do nada. E também rapidamente são aniquilados. Não dá para você medir o tempo de sobrevivência desse par. Mas, estabelecendo um determinado limite de energia, tá? É possível você estender um pouco mais o prazo de sobrevivência dessas partículas. E quando é possível estabelecer esse prazo e fazer, por exemplo, com que isso eventualmente venha colidir com outra coisa, ou seja, no momento em que elas vão se aniquilar, você faz um outro processo em que separam mais elas. Resultado final em que você colocou elas tão distantes que elas não se encontram mais. E agora você pode dizer definitivamente: eu tenho um pósitron e eu tenho um elétron que adviram dessa circunstância. Elas passam a, depois de um determinado tempo, serem consideradas existentes, deixam de ser virtuais e passam a ser partículas reais. E aí uma partícula que vem desse processo, você vai precisar de todos aqueles outros processos para fazerem a medição, para dizer: olha, isso que saiu daqui, isso é um pósitron. Esse que saiu daqui é um elétron. Eu preciso então medir posição, momento, velocidade, massa, etc. Tudo para caracterizar que realmente aquele objeto é ou não uma partícula. Tá? Ó, eu vou avançar porque tudo isso aqui que está sendo dito eu já falei. Tá? A incerteza na medida do momento, a incerteza na medida da posição, tá? A incerteza na medida do tempo. E se eles serem termos? Então, aqui no caso, só uma. Esse N ali, ou eta, é apenas uma constante. Tá? Por quê? Uma constante qualquer. Porque ele está estabelecendo, existe um limite mínimo, tá, para você fazer essas medições. Fica claro que existe esse limite mínimo quando se faz justamente essas sugestões. Mas que limite é esse? Vem justamente a questão da escala. E a determinação mínima desse objeto coincide justamente com uma constante física estabelecida por Planck, como sendo a constante de Planck, que no caso estabelece então a ordem da minha escala. Então, quando você está fazendo várias medidas, se no caso suas medidas são de escala são microscópicas, você vai saber então agora que elas são quânticas se no final você obtiver o H cortado, a constante de Planck. A constante de Planck, ela estabelece, portanto, o limite mínimo de energia de escala em que as coisas a nível quântico acontecem. Se essa constante não aparecer nos teus cálculos, se acabar, cortar e tudo, você acabou de descobrir que as coisas estão em escala macroscópica. Então, o H cortado que vai aparecer, isso aqui, por exemplo, podia ser algo que eu estabelecesse a nível macroscópico, por exemplo, para poder fazer medidas de, olha, eu não consigo, isso aqui está dizendo o seguinte: eu não consigo fazer medições de tamanho com a minha régua de coisas, como dizer assim, eu tenho uma régua de 30 centímetros, certo? Coisas menores do que 1 milímetro da minha régua eu não consigo fazer medições. Eu só posso usar entre aqueles espaços de traços da minha régua de 30 centímetros. Menor do que isso, eu não posso mais. Certo? Não serve mais. A minha régua não se ajusta. Então eu tenho uma régua e o tamanho da minha régua, a distância entre esses dois primeiros tracinhos da minha régua de 30 centímetros, certo? Fica sendo para mim o estabelecimento
do meu limite de medida. Esse é o meu limite de medida. Eu não consigo fazer medições menores que isso daqui. Então isso, uma regra, para ser a minha regra, é a minha única ferramenta de medida, esse fica sendo o meu critério, que a partir dali eu não consigo mais fazer medida nenhuma. Mas a gente sabe que eu posso usar paquímetro e várias outras coisas, eu ainda consigo medir ainda menos do que isso. Mas se eu só tenho esse instrumento, que é a minha régua, a distância entre aqueles dois tracinhos é o meu limite. Então, isso, se eu estabelecesse que esse é o meu limite, essa seria a minha constante. Então, eu estou estabelecendo um limite de constante para medições a nível macroscópico. Qual é a diferença entre a constante de Planck quando aparece lá na equação de energia e aparece o H? Eu não estou lembrando agora que aparece o H cortado em outras equações, que eu acho que é justamente isso que você está tentando esclarecer. Lógico. O que é esse H cortado e o H sem estar cortado? Não é a mesma coisa? Não, é apenas uma questão de redefinição das constantes. É a mesma constante. É só uma divisão por 2π que vai aparecer em diversos outros lugares. De novo, esse 2π, 2π, 2π. Então, só para poder fazer uma limpeza visual das equações, passa para H cortado. Só isso. Então, ali ele colocou eta como sendo uma constante qualquer, que poderia ser estabelecida a nível macroscópico. Isso porque está relacionado à ferramenta de medida que você vai utilizar para fazer as suas medições. Então você estabelece ali um limite mínimo para te poder dar certeza para as coisas. Só que mesmo que eu tenha uma régua de 30 centímetros e que eu tenha estabelecido o limite para minhas medições, a distância entre esses dois tracinhos, ainda nesse nível eu consigo determinar velocidade e posição ao mesmo tempo. Então isso aqui é mais um impeditivo instrumental do que um impedimento físico para a determinação daqueles objetos. Agora, eu preciso então saber quando é que eu vou ter realmente um impeditivo, não só por conta do meu instrumento, mas por conta de dizer que aquele objeto é aquilo que realmente ele é. Quando é que eu vou ter esse impedimento? Quando eu reduzir a minha escala até o nível em que aquele eta for substituído pelo H cortado. É quando aparece o H cortado que você está no limite quântico, está no mundo quântico. Então você faz todas as suas contas, partindo de pressupostos, por exemplo, até clássicos. E depois você substitui os valores. Se no final, se aparecer justamente as razões, aquele valor estabelecido do H cortado, você está diante de uma grandeza quântica, de uma física que não pode ter outra senão a física quântica ali para justificar. Você se deparou com os limites do mundo quântico, é quando justamente aparece o H cortado. Professor, depois que aparece esse limite do H cortado, a partir dos que estão inferiores a isso, aí eu não tenho mais certeza, é onde surge o princípio de certeza. É, justamente. Quando aparece o H cortado, quando as coisas começam a ficar a nível de H cortado, eu não escapo mais disso aqui. Eu não consigo mais precisar velocidade e não consigo mais precisar momento, posição. Aí chega-se na probabilidade. Aí a coisa está espalhada. Aí a coisa está espalhada. Quando eu não tenho mais clareza de onde começa e onde termina, eu vou ter que usar outras coisas para poder passar a definir. Como, por exemplo, a probabilidade. Então, até o H pode ser usado outros princípios de certeza. Daí para frente, isso é possível no momento da probabilidade. Então, seria o limite entre os dois, esse H. A fronteira entre os dois. Na fronteira. Essa seria a fronteira matemática. Mas nós temos também algumas outras coisas que a gente já não consegue mais. Tipo assim, se você começa, tá, vou lá achar que tudo é quântico, vem desde lá. E aumentando para eu ver se em que momento a coisa agora passa a se diferenciar. Existem várias teorias a respeito do que agora se chama de
descoerência. Tá? Ou seja, quando você observa que aquele objeto, e você diz que aquilo é um elétron, beleza. Como é que eu sei que ele continua sendo um elétron quando eu começar, digamos, a aumentar o nível de energia desse elétron? Eu estou levando ele para o estados excitados. Tá? Estou levando ele de nível energético esse elétron vai ter. Mas chega um determinado momento, se eu fizer uma coleção de átomos com níveis energéticos, todos no mesmo nível energético, você no final das contas tiver uma matéria, toda ela com elétrons energizados, chegar a um ponto em que você começa a fazer a medição, você, digamos, aqui tem vamos chamar, plasma, partículas energizadas, que você não consegue definir que estado da matéria isso está. Você não consegue, porque elas estão, plasma é isso, partículas energizadas, todos os elétrons energizados ali. Todos os estados estão ocupados. Não tem aonde cada um se acomodar com o outro. Não tem, digamos, um equilíbrio, além do equilíbrio, digamos, térmico que a gente possa dar para essa situação. É algo que agora eu já posso ter uma dimensão de ver. Então, para mim, ele já é claro que é macroscópico. Mas ele perdeu, digamos, todo o caráter quântico dele, trazido desde lá do início. Porque o comportamento dele agora não vai mais ser quântico. Agora o mundo é macroscópico. Aonde foi que a coisa se perdeu? Trazendo de lá do mundo micro para o macro. Não se sabe, só podemos dizer que agora aquele objeto, que era um elétron, ele tinha uma certa coerência. Aquilo eu definia, a coerência é uma grandeza que a gente define que aquele objeto ele se mantém daquela forma. Só que agora num coletivo ele interage com outros e aquela coerência se perde. Quando perde a coerência é que a gente diz que a gente está no mundo clássico, a gente volta para o mundo clássico. Então aquele objeto energizado, podemos, como plasma, se comporta agora, por exemplo, pode se comportar, por exemplo, como um fluido hidrodinâmico energizado, por exemplo. E quais são as equações que descrevem isso aí? A hidrodinâmica dá conta. E a hidrodinâmica é clássica. E as funções de onda não precisam. Perdeu toda a coerência. Então, o mundo quântico ainda tem essa. Existe aquele momento, eu não sei em que momento a coisa degringolou. Mesmo que você venha trazendo do mundo quântico para o mundo macro. E quando você vai fazer para o universo, para o mundo macro, para o micro, que é aquela situação em que você estava olhando na lupa, né, olhando no microscópio, você sabia o limite da célula. Ali, aquele limite daquela ponto de observação, você diz, a célula é isso aqui, ela termina bem aqui. Mas se você for aumentar mais a precisão, você chega a um ponto em que você não sabe mais aonde é que é célula, onde que não é mais. Parece o ponto de visão, né? Perdeu. Muito longo. Perdeu já, você não tem mais essa noção. Porque os instrumentos não dão mais conta de poder fazer essa precisão. Então, é nessa escala que aparece, quando aparece o H cortado, você está no mundo quântico. Quando ele não aparecer mais, você saiu do mundo quântico, você está no mundo macroscópico e a coisa totalmente já pode agora ser usada numa física clássica básica, deixa para trás toda aquela probabilidade, tudo isso daí da mecânica quântica. Eu estou colocando justamente essa dúvida para vocês perceberem que vocês estão olhando para o colega do lado, que é um conjunto de átomos e elétrons, é algo físico, algo que eu observo, faço medida, toco, sei que ele está aí, tem um nome específico para ele, é o Zé, a Maria, é o João, é o nome e sobrenome. Só que se você for olhar bem de perto, eu não sei mais aonde é que ele começa e aonde é que eu termino. Percebe? É essa a dúvida.
da mecânica quântica. Esse momento em que a coisa fica louca. E é isso que, na verdade, vocês precisam trazer para a discussão, para ver a necessidade do porquê que a gente escreve as coisas como função de onda, em termos de probabilidade, o como que é incrível esse objeto que é probabilístico, é uma função de onda, cara. Não me interessa ela, só me interessa o quadrado dela, que dá o significado apenas para a probabilidade. Como é que probabilidade se torna intransponível? Quando foi que essa função de onda, quando foi que essa probabilidade, ela se tornou impenetrável? Não sabemos. Não temos essa clareza. É como se a matemática ganhasse vida, né? O que é a probabilidade de função de onda? Uma probabilidade, é matemática. Tem vida alguma esse negócio? De repente, eu não consigo atravessar uma parede. Ainda que eu ache que isso pode ser escrito por uma função de onda probabilística. Se eu correr daqui para lá, eu vou encontrar ela. Eu não atravesso. Não existe a probabilidade de eu estar do outro lado. A nível macroscópico isso não vai acontecer. Mas um elétron meu daqui, ele pode estar comigo aqui agora e lá do outro lado. É possível, cara. Essa é que é a coisa bacana. Isso é que faz despertar a questão filosófica em cima da mecânica quântica. Como é que a gente precisa desses conceitos? Mas esses conceitos são tão etéreos, me surpreende como ele funciona. Se você não se achar, não se admirar dessas estranhezas, na verdade, a gente pode até passar a parede. Oi? Pode até passar a parede. Pode para o outro lado, pela parede. Não é elétrico cada vez, você vai montando o outro lado. Brinco. O negócio é. Fala, pergunta. Eu sempre tenho uma dúvida, né, quando começa a falar a respeito dessa parte da mecânica quântica, né, porque o Einstein, né, na época que ele viveu nessa época ainda, e começou a surgir esse cientista, né, ele tentou provar algo que é totalmente ao contrário disso aí, né, a ideia de Heisenberg, né, de Planck, né, enfim, dos outros cientistas. Aí o senhor acha que um dia a mecânica quântica ela pode ser contrariada por um físico que aparecer? Porque o Einstein ficou 30 anos da vida dele tentando provar o contrário, mas ele não conseguiu. Bem, isso remete a uma questão que foi colocada por um professor num seminário, tem até na web, né, a respeito justamente da teoria quântica, né, a validade da teoria quântica. Até agora, não apareceu nada que fizesse justamente eu ou todos duvidarem da funcionalidade da mecânica quântica. Mesmo as colocações de Einstein, que foram muito importantes, a dúvida dele acabou culminando para uma outra estranheza da mecânica quântica e que hoje é usada justamente pelo Google. Foi justamente porque o Google, vou colocar, é o entrelaçamento quântico, o emaranhamento. Isso é uma propriedade exclusiva da mecânica quântica. E foi justamente essa propriedade que conferiu aperfeiçoamento tecnológico para fazer os tais computadores quânticos, que funcionam sobre uma lógica, cara, fantástica, quase instantânea, não aquece, não dissipa muita energia, é tudo muito incrível. Isso tudo porque Einstein não gostava da mecânica quântica como ela estava estabelecida. Ele colocou justamente uma proposição que ficou conhecido como paradoxo de Epping-Rosen, e Bell foi lá e vamos testar essa contradição, vamos testar esse paradoxo. E chegou lá, ele aparece. Em resumo, Einstein colocava a seguinte situação: ela pode não ser uma coisa completa,
A mecânica quântica não está completa. E a ideia é de que, por mais que você coloque todas as variáveis, aquela velha história, deixa para eu definir o fulano, eu preciso do nome e sobrenome. Se eu tiver nome e sobrenome, eu sei quem ele é. Mas pode ser que eu ainda esteja perdendo alguma coisa. Vou chamar para todas as propriedades que eu não sei, que faltam ainda ser descobertas, variáveis ocultas. Só o nome, você pega tudo que você não sabe e joga ali dentro. Tudo isso é variável oculta. E aí fica naquela medida, se existir alguma variável oculta, ela deve aparecer aqui, no meu experimento. Ela vai lá para o experimento de Bell, e não tem. Não tem variável oculta, o fenômeno continua aparecendo, ou seja, é como se digamos, não, você tem já tem todas as informações, inclusive aquelas que você não sabe, digamos assim, inclusive aquelas que você vai poder, aí tu fica assim, caramba, inclusive as que eu não sei, porque está tudo no bolo, cara, está tudo no bolo, incluindo as que você não sabe, aí ele parte, demonstra. Mas essa que não sabe, não sei ver as outras. Pois é, incluindo elas. E a coisa demonstra, pronto, está lá. Aí fica justamente ele. Está vencido já. Com esse quebra de braço. Né? E esse foi o princípio justamente pelo qual se fizeram os computadores quânticos. Esse princípio demonstra uma sofisticação e uma estranheza da mecânica quântica que não tem mais. Então, se você estiver, digamos, pensando numa coisa para ser mais do que a mecânica quântica, pode ser. Mas ela não vai derrubar tudo que a mecânica quântica já fez. Ela tem que englobar a mecânica quântica e tem que aparecer alguma coisa que leve, digamos, a nós nos encontrarmos de novo com esse paradoxo. Apareça um paradoxo usando os próprios princípios da mecânica quântica. Mas esse parece ser o paradoxo máximo, né? Tem o que eu sei e o que eu não sei. Bota tudo dentro do mesmo saco e faz o cálculo. Já está tudo o que eu não sei ali dentro. O que mais eu posso colocar? O que eu não sei girado? Não tem. Então, bem. Aqui. A representação de uma onda de matéria. Essas duas coisas, a partícula com velocidade v e a onda. Então é como se o objeto que você está observando, ele de repente, quando ele começasse a se encontrar próximo da frecha, ele aqui é a partícula, ele é o elétron, partículas alfas sendo jogadas pelo canhão de elétrons na direção da parede, e aí quando o elétron está próximo da parede, que ele percebe justamente as duas fendas microscópicas pelas quais ele tem que passar, ele começa a se espalhar, começaria, né? Isso é uma suposição, né? Isso, na verdade, que eu estou falando para vocês é a nossa tentativa clássica de tentar imaginar a coisa, achando que ele já parte como um elétron, bem um pacotinho, todo juntinho, aí quando ele vai chegando, ele vai virando transformador. Não. Ou ele já saiu do início onda, porque já sabe que lá tem. Como é que ele sabe? Isso é loucura. Não tem. Esse é, na verdade, esses paradoxos que aparecem, é a nossa tentativa, da nossa visão macroscópica das coisas, de tentar encontrar uma resposta. O elétron está sussa. Está nem preocupado. Ele já sabe, já vou lá na onda, vai na onda e pronto. Passa. E acontece, as coisas acontecem. Como ele sabe? Ele sabe.
é da natureza, é do coletivo. Uma vez estabelecido, dito quem é que vai ser o elétron nesse baile, né? Todo mundo eles já sabem como é que eles têm que se comportar, né? Então ali só está a visão justamente das duas coisas na mesma, né? No mesmo quadro, que eu quero dizer. O elétron é tanto aquela bolinha quanto é esse comprimento de onda aí. Tá? E quando ele se encontra com os obstáculos, essa aqui seria a largura em que eu posso fazer alguma medição, mas eu não tenho, se fizer isso, não tenho a medição de velocidade. Daí o pudim de leite, daquilo que a gente já tinha falado, né? No passado. O modelo de Rutherford. Aqui, ó. Os postulados de Bohr. Um elétron e um átomo se movem em uma órbita circular em torno do núcleo. Essa aqui começam a ser, então, aquelas, digamos, nome e sobrenome. Passam a ser, bem, eu vou identificar que eles são de um jeito se eles obedecerem a determinadas regras. E uma das regras está justamente o momento angular. O que se verifica que para aquele objeto estar naquela órbita, só se ela for proporcional a um objeto constante de escala constante de ponto. Quer dizer, se eu estou no universo microscópico, não poderia ser outro. Se eu conseguisse achar um coletivo desse daqui para coisas gigantescas, ele naturalmente apareceria, por exemplo, se fosse assim para as órbitas planetárias. Nós temos a órbita da Terra, em torno do Sol, estável, ali, muito bem, Júpiter, Marte, todo mundo. Se efetivamente eles sempre fossem ficar lá, então, digamos que esse objeto seria constante de gravitação. Mas não acontece assim. Não verifica-se isso. De certa forma, a gente está sempre se aproximando um pouco mais e às vezes se afastando um pouco mais do núcleo do Sol. Então a gente tem uma faixa para fazer isso. O elétron não, é aquela órbita, e se ele tiver que descer, ele simplesmente sai dessa e vai para uma menor, ou sai dessa menor e vai para uma maior. Números bem específicos, seguindo essa ordem de escala, que no caso é o H cortado, tá? Ou o H, tanto faz. As diferenças, apesar de estar constantemente acelerado, um elétron em uma dessas órbitas não emite radiação eletromagnética. Se ele está justamente em uma situação estável, né, ele não tem por que emitir. E ele só emite quando ele decai para uma órbita menor. Que aí ele converte essa energia em radiação. E aí tem justamente a frequência. Deixa eu ver um pouco mais aqui para ver. Tá. Modelo atômicos. Isso aqui eu sugiro justamente que vocês façam uma leitura no Moisés, dos principais. Tá? E uma outra coisa importante. Tá? Até agora eu falei. Mas se vocês forem olhar, justamente a gente tem conteúdo pra caramba. Tá? Então eu estou colocando, olha, vão lá no Moisés e façam uma releitura justamente nessa parte aí. Porque, sendo mestrado, a gente vai fazer algumas contas sim, mas outras já são pressupostos de uma base de física elementar, tá? Física básica, física 4. Tá? Então é bom fazer uma releitura do que está lá justamente no Moisés, que tem isso aqui bem explicadinho. Eu já digo diretamente onde é que vocês têm que ir para poder fazer a releitura. Tá? E qualquer outro que precisar de demonstração, eu também vou fazer a disposição de colocar lá o link do site para vocês baixarem e se aprofundarem um pouco mais. Então a gente, por exemplo, já passei, vamos fazer uma pausa, a gente vai dar um intervalo rapidinho, tá? Tomar uma água, mas só fazendo um resumo. Eu já falei a questão histórica, chegamos na parte de Planck, a
radiação de Planck, aquela continha lá da distribuição da radiação, pode sentar para estudar. Tá? Como fazer aquelas coisas. A gente vai fazer uma conta aqui específica desse assunto, mas é para ir estudar lá em todos esses princípios. Princípio da hipótese, estudar a hipótese de Planck. Tudo aquilo como eu contei para vocês, só que vocês vão se aprofundar um pouco mais para entender como foi que ele postulou aquilo, tá? Como foi que ele chegou naquele raciocínio. Eu faço a construção aqui do raciocínio, mais ou menos, em que ele se encontra em determinados impasses, e quando ele está diante daquele impasse, ele tem que fazer uma afirmação. Ao fazer essa afirmação é puramente matemática. E aí ele consegue, com essa afirmação, seguir adiante. Essa afirmação é que é a hipótese de Planck. Então não é só simplesmente pegar e chegar, ele disse que era isso, como eu fiz simplesmente. Ele vem fazendo um raciocínio, chega a um ponto, faz as imposições e segue adiante. Tá? Aqui eu vou de Física Moderna, da CEDERJ, que também é, digamos, referência para a disciplina do mestrado, mas eu, como sempre, não uso somente essas referências, tem outros livros aí para poder apresentar para vocês. Eu vou começar por aqui, tá? Esse livro da CEDERJ, em que justamente ele faz toda aquilo que já foi colocado antes, o princípio da incerteza de Heisenberg, estabelece algumas continhas, inclusive já feitas, né, que você pode pegar e desenvolver justamente. Tá? Essa parte, digamos, matemática, aqui a gente vai ter uma aula para poder desenvolver essa parte. Vocês já podem ir avançando, tá? Mas a gente vai ter uma aula só para fazer essas questões. Eu vou colocar um pouco mais, que é aqui. Tem várias maneiras de como você vai começar a mecânica quântica. Eu decidi começar a mecânica quântica pela questão do desenvolvimento histórico, trazendo como é que o raciocínio vai sendo fundamentado, colocando as pulgas atrás da orelha de vocês a respeito da mecânica quântica, sem antes colocar as questões das ferramentas matemáticas. Isso é uma abordagem. Outros livros e outros professores fazem diferentes abordagens da mecânica quântica. Por exemplo, há maneiras de você abordar a mecânica quântica começando logo pela questão inicial das probabilidades, né? E se você for estudar em algum outro livro, é assim que realmente o camarada começa. Já tem outro que decide começar a mecânica quântica colocando a questão do experimento de Stern-Gerlach, em que é a evidência crucial a respeito do elétron sobre a sua estrutura. Classicamente, o que se pensava sobre o elétron é que ele é um objeto que simplesmente não havendo estrutura, não sei como é que ele é, então, se ele não tem estrutura, é só um ponto, classicamente a gente consegue fazer isso e teríamos aí os nossos resultados clássicos. No entanto, a experiência nos mostra que não é bem assim. Então, é um indício de que ou a teoria está errada ou o experimento está errado. E avançando um pouco mais, a gente percebe que os nossos postulados eles devem ser refeitos e baseado nisso a gente reconstrói o pensamento e chega então, portanto, à conclusão de que o elétron tem uma estrutura e que a estrutura mais provável é exibida pelo spin.
Então isso configura a teoria e o experimento de Stern-Gerlach que vai lá e corrobora essa teoria. Que o elétron então tem uma estrutura, tem um spin e, portanto, a gente imagina as coisas em que hipoteticamente, o elétron estaria girando num determinado sentido, horário ou anti-horário. Então ele deixava de ter aquela imaginação de um ponto sem nenhuma estrutura, para agora termos a imaginação de que o elétron é um objeto que, tendo estrutura, ele pode girar em torno do seu próprio eixo. Então essa é uma abordagem que alguns livros podem falar para começar a mecânica quântica. Então há N abordagens para poder fazer. Eu coloquei apenas umas e continuo a falar delas para vocês, que a ideia principal deve ficar na cabeça de vocês, professores, eu quero pegar esse assunto e tenho que abordar ele em sala de aula, mesmo que en passant, no ensino médio. Ele vai me dar condições suficientes para abordar determinados conceitos, ainda que você não precise ter que fazer a conta lá para o aluno do ensino médio. Então, o que for colocado aqui, não é que você vai pegar essa conta e levar para lá, para eles. E eu também não posso ficar somente no blá blá blá. É aquela velha história, para você ensinar, você precisa ter pelo menos uma vez o sentimento da coisa. Ter pegado aquilo ali sobre as suas rédeas, pelo menos uma única vez, para você ter sentimento quando alguém diz, no princípio da incerteza de Heisenberg, ele está fazendo aquele delta P e delta X. O que é delta P? O que é delta X? O que é a incerteza, além daquilo que só é dito e falado? Porque vocês não vão só simplesmente chegar lá e repetir o que eu disse como se fosse papagaio. Para evitar isso é que justamente o pessoal se dirige ao mestrado, que não é para ficar somente naquele conhecimento superficial. Você vem para cá para poder ter sentimento da coisa, para ter pelo menos uma vez a rédea sobre aqueles conceitos que você fala. Olha, a mecânica quântica, ela é complexa. Esse discurso aí fica meramente vazio. O princípio da incerteza é quando você não determina posição e momento ao mesmo tempo. Estão regulamentados pelo mínimo uma constante, que é a constante de Planck. Essa frase você decora, essa frase você repassa. Mas ter sentimento com uma coisa vamos começar com uma proposição matemática simples. Seja um yx de t. O que é esse y? Imagina qualquer coisa. Aqui pra gente ele vai ser isso. Ah, tá. É um pressuposto básico. Então você paga muito barato para poder simplesmente assumir isso e não se questionar. Parte disso e segue adiante. Parte disso e segue adiante. Parece, sabe, quando o camarada está aprendendo a primeira aula de boxe, né? Vai devagar. Primeiro, segundo, ritmado. Depois, você está mais experiente, você já está fazendo, parece rock balboa, né? Mas é assim. Começa aqui, começa ali. Aí, já meteu uma integral. Vai, o negócio começou a crescer. Depois está desse tamanho. Cara, você vai ter, calculou delta P. Está aqui o que é o delta. O delta é isso aqui. Vamos dar um pouquinho mais. Delta P é isso aqui. Isso aqui definido dessa forma. Então, delta P, quando o cara coloca lá, simplesmente, né, para o aluno que está acostumado à cinemática, professor, que é momento final, menos inicial, é esse que é o delta P? Não. Não é esse. Delta P aqui tem essa definição, tem uma raiz quadrada, tem um objeto ali, né, que é um colchete, tem um significado que é média, e a média é definida por uma integral. Professor, que diabo é isso? Isso é o delta P. Isso é a média.
Aquele discurso de que o princípio da incerteza é o mínimo H cortado, se você não mede X, se você mede X com precisão, você não mede P, é o mínimo H cortado. Cara, isso é só frase feita. Você vai saber que é isso mesmo aqui. Esse conceito foi extraído justamente de física estatística, ou meramente estatística. Quando a gente decidiu que o nosso pensamento vai ser nós vamos nos guiar pela probabilidade, a física não tinha nada disso. O camarada teve que ir lá na probabilidade, em toda a construção dos conceitos de probabilidade, e lá pegar o que interessa para ele. E o que ele pegou de lá? Esse objeto aqui, que é o chamado desvio médio padrão. Então o ΔP é, na verdade, desvio médio padrão. Ele não é P final, nem P menos P inicial. A nomenclatura pode sugerir isso. Então o professor tem que ter essa noção. Porque tu já imaginou o erro de você só repetir isso, chegar lá, apresentar para o aluno, você não tem que mostrar conta, e passar a ideia de que ΔP é P final menos inicial? Nossa, você se jogou do precipício. Está tudo errado. Acabou de passar um conceito errado. Então, é preciso que o camarada tenha sentimento para que muito somente aquela frase seja uma frase vazia. Você não precisa mostrar conta, mas você precisa ter feito uma vez a conta para ter esse sentimento, e aí sim você encontrar mil maneiras de você exemplificar quando o primeiro exemplo não for lúdico o suficiente para ele poder entender. Então, quando você coloca isso aí, você está dizendo desvio médio padrão é a raiz quadrada da média do quadrado menos o quadrado da média. Lembra, se alguma vez vocês já falaram para algum de vocês, sabe quando a gente calcula um determinado valor, e aí, aliás, melhor, para dar mais sentimento do que é isso, quando a gente vai, nos dias atuais, no momento atual, né, eleição e tal, o candidato tem tantos por cento de intenção de votos. Considerando a margem da pesquisa, 2% para cima e para baixo. Aí você dá lá aquele valor. 20%, você escreveria 20% mais ou menos 1% de diferença, não é isso? Esse mais ou menos é que seria justamente esse desvio do valor. E você obtém fazendo isso. Então aqueles dados estatísticos que são colocados em termos percentuais nas propagandas, no horário, nas pesquisas, isso justamente, nas pesquisas, né, o camarada faz um cálculo estatístico, baseado justamente nesse resultado. Então não é P final menos P inicial. Ele pega aqueles dados, faz o quadrado daquele resultado, menos a média do quadrado, é a média do quadrado menos o quadrado da média. Aí você vai entender que é isso exatamente que vai te dar essa diferença entre aquilo que você está estabelecendo. Então aquilo que você está olhando, olha, aquele objeto que eu estou vendo, ou seja, entenda quando eu falar ver é medir, aquilo que eu estou vendo, ele tem aquela configuração. A borda dele me dá a impressão de que ele é maior. Só que aquilo que eu estou vendo como fronteira, como borda, ela tem um limite para dentro e para fora. Então, a existência daquele objeto, ele tem um limítrofe para mais e para menos na minha medida. E esse para mais e para menos é isso aqui. Perceba que se aquilo que você está observando é menor do que a tua média, dá para dizer se esse objeto existe? Não dá. Não tem certeza. Ali é uma linha. Daqui que eu estou medindo, ela tem essa largura. Aí tu manda, digamos, um laser para acertar, erra.
Mas eu estou mirando em cima, tá? Eu tenho certeza que está em cima. Não, você está na média. Né? Você está na região limítrofe da tua medição. Você não está exatamente em cima. Mas e aí então? O que é isso? É um erro da minha medida ou realmente aquele objeto existe? Como dizer que aquilo existe? Se ele é menor do que a minha medição, do que a minha média, digamos assim. Então esse é o sentimento para definição desses objetos. Tá? É preciso que se faça essa conta ao menos uma vez para você ter justamente essa noção. É isso que dá. Então essa aqui, por exemplo, é uma abordagem desse autor. Vou começar em não ficar falando de história, vou começar pela função de onda, já assumindo que todo mundo entendeu que, aliás, aceitamos pagar um preço de que nós vamos falar de probabilidade. Toda aquela questão filosófica de porquê, mas será, não sei o quê, ou seja, aquela transformação do raciocínio que vem do pensamento clássico para se confrontar com coisas estranhas. E aí, depois de tanto lutar e não se garantir mais, você se rende à mecânica quântica, se rende à questão probabilística. Então tem autor que prefere, não, aceita que dói menos, cara. Parte daí e vamos considerar e ser feliz pro resto. Né? Não, eu prefiro trazer do raciocínio clássico, se confrontar com as coisas estranhas, tentar encontrar uma outra maneira de explicar isso baseado em coisas que você... É como se você está se segurando ainda, sabe? Em coisas firmes, e eu vejo essa corda é física, eu me seguro muito bem, mas eu estou escorregando. Chega um ponto no final da corda que eu já estou só nos pelinhos, né? Eu não consigo mais definir as coisas. Se eu meço, o que é que eu meço, o que é que eu defino, afinal de contas, o que é a minha corda. Quando eu vejo, eu já estou no lago quântico aí. Eu estou na ideia totalmente quântica, eu tenho que abolir aquelas ideias clássicas. Tinha um professor meu que dizia o seguinte: eu acho que a melhor maneira de você ensinar mecânica quântica era nunca ter aprendido mecânica clássica. Começando na mecânica quântica. Quando você se depara com a mecânica clássica, você só vai dizer, mas é óbvio. É óbvio que é assim. Mas não é, não. Se você vem do mundo clássico quântico, o negócio é você aparece esses paradoxos. Então o camarada começou aqui pela função de onda. Mostrou como é que faz a conta, e depois de você estar de saco cheio de tanto fazer conta e não saber para quê, é que ele diz, olha, para isso. E sempre tem certeza de representar. Isso é só maneiras e maneiras de abordagem. Então quando vocês forem fazer a leitura dos livros, para fazer a interpretação de vocês, fiquem sabendo disso. Tá? Então e aí, no final, eles, depois de ter feito conta para ΔP, conta para ΔX, ele chega à conclusão do princípio de certeza definido como aquele H cortado. Tá? Daí que ele veio. Aí aqui, por exemplo, ele tem algumas atividades. Eu vou destacar algum comando de atividade. Esses livros todos vão estar disponíveis para vocês baixarem. Então, quero que depois vocês façam uma releitura e tentem resolver algum desses exercícios. Os resultados que você obter para X tem na atividade final, da aula 4, né? Respectivamente, para mostrar o princípio de certeza, é obedecido pelo estado fundamental do poço de potencial infinito. A gente vai fazer essas contas. Aí ele quer que você faça as contas e depois comente. Tem maneiras lúdicas aqui, né? Atividade final. Considere que a função é isso e vai fazer todas essas contas até ter a resposta comentada. Mesma coisa para o momento. A gente vai fazer essas contas. Eu estou colocando já com uma certa antecedência como é que alguns exercícios são desenvolvidos e o que é necessário, o que é de conhecimento é necessário. Tá? Esse é um. Esse aqui é um outro que eu quero destacar no seguinte. Esse é um material de estudo para mecânica quântica nas escolas de
graduação nos Estados Unidos. E ele começa assim: a física quântica nasceu em 1900, blá blá blá, já sabemos, com Planck, apresentando a revolucionária ideia da quantização de energia para sistemas físicos bem simples, né, de oscilação harmônica. A energia de Planck é quantizada, é expressa como o número inteiro do H vezes a frequência. Tá? Onde N é o número quântico, 0, 1, 2, 3, H a constante universal, que se refere à constante de Planck, e Ni a frequência de oscilação. Muito bem. Ele pergunta: defina o processo de quantização. Dê pelo menos uns 5 exemplos de quantização na vida diária, na vida do dia a dia. Forneça a esses últimos 5 exemplos a quantização da física moderna. Descreva o postulado e brevemente discuta o pioneiro trabalho de Planck na quantização de 1900, que foi, essa é a tarefa. Basicamente, nós vamos reduzir a essa situação que vocês vão ter que desenvolver. Tem os pressupostos que definem o procedimento de quantização. Há 2 coisas que eu preciso colocar. Uma coisa é quantizar, outra coisa é discretizar. Essas 2 coisas têm que estar bem claras na cabeça de vocês, que elas são diferentes. Quando você está discretizando alguma coisa, é, por exemplo, aquele princípio da carga. Você ensina lá para o aluno que a carga elétrica ela é discretizada. Nós encontramos que uma determinada carga ela é números inteiros da carga do elétrico, correto? Então, quantos coulombs tem isso aqui? Tantos elétrons, número inteiro que você pode até, digamos, sei lá, 100, 1 milhão, mas são números bem claros de uma determinada quantidade. Qual é a quantidade mínima? Qual é a carga do elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o mínimo de carga. Então qualquer carga que exista, ela é um número inteiro dessa quantidade. Então as cargas, como um todo, elas são discretizadas a números inteiros dessa quantidade mínima. Isso é diferente de quantização. Quantização é uma discretização, ou seja, você discretiza, você corta em pedaços, define pedacinhos pequenos, mas associa a uma escala. Qual é a escala? H, a constante de Planck. Então, um objeto, ele é quantizado quando ele for discretizado a nível dessa escala, da escala de Planck, da escala do H cortado. Então, a carga, ela é apenas discretizada. Ela não é quantizada, não depende, no caso, do proporcional da constante de Planck. Agora, fenômenos envolvendo o elétron, no caso as órbitas, essas órbitas são quantizadas, porque todas elas, o momento angular que define cada uma das órbitas é proporcional à constante de Planck. Então, as órbitas são quantizadas. Elas são discretizadas também? São discretizadas. São partes. Né? Não é contínuo. O elétron não vem, por exemplo, da órbita maior até a órbita menor indefinidamente. Ele tem órbitas específicas. Então, todas as órbitas possíveis foram discretizadas. Mas, por esses números estarem associados à escala de Planck, então nós chamamos que todas essas órbitas foram quantizadas. Entre quantizado e discretizado, espero que isso tenha ficado claro. Então, esse é o processo, defina o processo de quantização.
dê ao menos 5 exemplos de quantização na vida cotidiana. Essa é uma tarefa para vocês. Essa é uma tarefa para vocês pensarem. E ao encontrarem esses exemplos, né, forneça a eles os exemplos de quantização da física moderna. Tá? Eu vou melhorar isso daqui, tendo dado a diferença de quantização e discretização, dê ao menos 5 exemplos de discretização. E depois forneça esses exemplos a descrição da quantização da física moderna. Tente quantizar os problemas. Primeiro discretize, depois quantize. E aqui é descrever o postulado, é fazer uma leitura no histórico e ver aquilo que eu pedi. Ó, você vai achar aonde é que está o ponto de virada para Planck. Em que momento ele se deparou com a situação em que, não havendo saída, ele fez a configuração desse postulado, ou seja, o postulado de Planck. Vai discutir, vai descrever isso daí. Isso vai dar conceito para vocês a entenderem como a coisa foi formada e como é que ela deve ser construída. Nesses exemplos, aqui, nesses dois, letra B e letra C, é algo que perfeitamente você pode passar para o aluno de vocês. Isso é uma letra E, né? Digamos assim, tarefa adicional. Os conceitos aqui abordados, eles não são obrigatórios, mas é sempre bom que você procure, de vez em quando, levar para a sala de aula uns alunos de vocês. Se você não fizer esse teste de laboratório, você não vai ter a noção de que coisas você precisa melhorar no conceito, ou vai descobrir determinadas coisas que podem não estar claras para vocês. Pode até, no caso, nesse momento na aula, não, tá beleza, entendi, professor. Tá perfeitamente claro, porque eu entendo, eu sei a noção de integrada, integral, derivada, tá, essas coisas que foram apresentadas ali. Mas o problema vai estar em quando você pegar esse conhecimento e passar para o aluno do ensino médio. Aí você vai ver que não posso falar desse jeito, não é essa linguagem, não é esse, então, mas o professor disse para falar. Aí você vai não falar, esbarrando apenas pela coisa de que você não tem as nomenclaturas ou os conceitos mais apropriados, ou te faltam os exemplos. Percebam que, esse aqui, por exemplo, é um dos livros que é muito interessante, tem na biblioteca, tá? Inclusive para poder, e tem muito exercício daqui que eu vou retirar para compor a lista para vocês. Esse aqui é um livro para graduação, mas muito do conceito que tem nesse livro aqui já foi tema de pesquisa de nível bem mais elevado, de pós-graduação. Então você deve pensar, o autor desse livro, ele estudou e fez as contas dessas contas mais agressivas e conseguiu mastigar tudo isso a um ponto mínimo que configurou o conhecimento que está aqui. E esse conhecimento é passado por uma galera que pensa só, saiu do ensino médio e entrou na graduação. Ele não tem que pensar, por exemplo, em fazer isso aqui para o ensino médio, porque isso aqui não é para o ensino médio, mas vai receber um público do ensino médio. Então a linguagem dele tem que estar, no mínimo, acessível para o camarada que acabou de entrar no ensino médio, está na graduação, teve alguns conhecimentos básicos de cálculo e derivada e pode ter agora a habilidade de poder fazer essa leitura. Agora, já tem conhecimento aqui que está nos livros de ensino médio. Então pensa só, o autor que escreveu esses livros de ensino médio, estudou aqui. Então ele fez outra mastigação para repassar. E é esse o processo, é esse o motivo pelo qual a gente vem fazer um mestrado profissional. Não é o acadêmico. O acadêmico não tem que se preocupar se você vai ter que repassar isso aqui para o ensino médio. Isso aqui é para vocês. Então é lapada na rachada, contalhada até o final. Mas esse
É a preocupação que eu não tenho. Eu tenho a preocupação, vocês vão fazer isso aqui, sempre pensando no objetivo de como você passa esse conceito para o seu aluno de ensino médio. Você vai se deparar com coisas que você não tem. Anote. Conceitos que você precisa aprimorar. Trabalhe com as dúvidas dele. Como é que ele ainda não entendeu isso? O que está faltando? Como conectar? Isso vai ajudar vocês a escreverem mais tarde o que vai ser o produto educacional de vocês, que é o pré-requisito do mestrado profissional. No momento em que você faz a construção do seu trabalho, você tem que ter o seu produto educacional. Então, às vezes, muitas das ideias bacanas que o pessoal, inclusive alunos já chegaram comigo, professor, eu quero fazer sobre física moderna, vou fazer sobre quântica, eu adoro quântica, porra. Aí eu, tá bom, também concordo. Vai olhar, não tem muita coisa, ele se empolga, aí não tem muita coisa. Mas como eu começo? Esbarrou. E tem muitas coisas que o camarada tem dificuldade de encaminhar. Então não é fácil, não é tranquilo. Simplesmente pega 5 exemplos, procura no cotidiano, tenta aproximar. Por isso a minha abordagem foi essa, de tentar, no caso, fazer uma abordagem que pudesse colocar a mecânica quântica mais próxima de vocês. E uma vez elas estando acessíveis, você pudesse fazer as discussões, pudesse começar a raciocinar como é que se faz a construção da mecânica quântica. Então, isso aqui é uma tarefa importante, tá? Como uma dessas atividades, não é uma lista justamente específica, a lista vai ter, a conta vai ter, mas essas atividades também vão ser levadas em consideração. Não tem prazo para poder entregar, apenas para conseguir e vir comigo discutir. Então, esse também vai ser um requisito do qual eu vou estar analisando. Tá? O feedback que vocês vão ter que me dar nessas discussões. Então, eu faço o levantamento de uma questão, quero ver o que vem daí de vocês. Está atento, como é que está fazendo, como é que está desenvolvendo. De repente, lá pelas tantas, vocês como perceberem, ou menos perceberem, vocês já têm provavelmente o produto educacional de vocês. Tá? Pessoal, essa semana você tem. Vai passar bem, sei. Eu vou. Isso aqui hoje mesmo eu coloco na internet. Esse material todinho hoje mesmo eu coloco No na Siga, internet. né, professor? Oi? Você é por no Siga, né? No Siga. Eu não sei como é que vocês ficaram sabendo, porque eu tentei colocar no Siga, eu coloquei lá. Não sei se vocês já viram. Eu já vi o material todinho de lá, eu já dei uma olhada. Chega o e-mail e tem o material. Eu tentei colocar de diversas maneiras, sabe? Porque eu tentei olhar pela forma do aluno e não estava aparecendo os vídeos lá. Mesmo quando você coloca o link, ele não estava colocando. Dá pra copiar o link e joga e fica mais certo assim. Pois, deveria ser assim. Só que eu estava colocando o link, aí mandava completar e dizia já adicionado com sucesso. Aí eu ia olhar lá de novo, né? E não aparecia nada. Só aparecia o texto. Nem o código para poder. Não, isso aí também não está funcionando. Aí eu mandei logo de tudo quanto é jeito. Eu tentei por ali, tentei por outro, mandei e-mail, copiei, joguei para tudo quanto é lado. Coloquei, publiquei no Face, alguém já tinha marcado. Aí quando eu vi, olha, avisa fulano, compartilha, divulga. Então é um negócio assim. Depende assim. Tudo quanto é meio, espalha e vai. Entendeu? Então eu vou fazer da mesma forma por ali e também eu vou colocar no blog. Né? Isso aqui eu acho ainda até mais fácil, mais rápido. Né? Coloco lá no blog e só ir lá e pode baixar. Tá? Então eu vou colocar esse material todinho lá. Alguns já até estão lá. Esse aqui é o do Gazerovitz, que no caso é esse livro. Eu estou adotando ele, infelizmente é em inglês, mas para a parte da matemática não tem muita dificuldade, né? Seguindo as contas, inclusive ele tem o interessante desse livro, por exemplo, vou mostrar aqui. Ó, isso aqui tudo é uma discussão para a obtenção dessa curva.
Tá? E aqui tem um problema, deixa eu ver se é esse aqui. Ó, essas continhas todinhas, uma delas a gente vai fazer aqui. Essa aqui, por exemplo, é uma delas que a gente vai fazer. Tá? Agora o nosso tempo está passando. Mas pode seguir adiante. Só não me engano, deixa eu ver aqui. Isso aqui é como se fosse um exercício resolvido. Porque esse aqui já é um pouco antigo, essa versão. Ele coloca no texto, ele não faz a diferenciação de onde começa o exemplo. Aqui nesse livro, nessa versão, ele já faz essa distinção. Então ele teria, no caso, a resolução de algumas proposições. Ele faz a resolução. Então quando você acompanha as contas, você nem precisa se preocupar tanto com a questão do inglês. As contas estão presentes e essa parte é uma parte que é importante. Acompanhar as contas em detalhes. Então, nem sempre um livro ele tem todas as contas em detalhes. Por isso você vai em outro. Aí tem um outro autor que faz um pouco mais das contas e tal. Então, o Asberg também abre essas contas hoje. Boa. Abre, né? Eu acho. Se eu não- Eu não lembro. Eu sei que ele faz, alguns exemplos ele faz, mas eu não sei se é exatamente essas. Mas o Esberg também é literatura pro curso. Tá? E é claro, isso aqui também vou colocar, né? Porque esse daqui é o do Fundamentos de Física, do Halley. Porque eu não tenho a versão em PDF desse aqui. Se eu tiver, assim que eu achar, eu coloco à disposição para vocês. Mas essa versão do Halliday, ela está muito bacana. Tá? Então, está em português. O que ajuda boa parte do conceito que vocês estão precisando, vão precisar, poder fazer uma leitura aqui em cima. Tá? E, é claro, eu vou tirar também algumas questões pragmáticas desse livro. Tá? Se eu não encontrar esse outro aqui em PDF, é desse aqui que eu vou tirar. Questões pragmáticas como? Ó, tem até as contas aqui, né? Para o cálculo da radiação. Deixa eu ver aqui, ó. Efeito fotoelétrico. Quero mostrar aqui uns exemplos. Efeito fotoelétrico, ó, também foi outra coisa que a gente abordou aqui. A gente acha a hipótese, né? Não sei. Pode ser. Como a gente já falou, de efeito fotoelétrico, a equação é muito simples. Vai ter questões de efeito fotoelétrico. Aplicação direta. Tá? Então, por isso fazer sempre um estudo. Essas continhas bobas aqui. Fóton, calcule o momento do fóton. Efeito Compton, mesma coisa, aplicação direta das equações. Tá? Não há necessidade de fazer demonstrações dessa parte, efeito fotoelétrico e efeito Compton. É a aplicação direta das fórmulas. Deslocamento Compton, tem até o cálculo. Então, os problemas relacionados a esse assunto são aplicações diretas. Pode pegar justamente esse livro, ver como é que faz, o exemplo, para poder ir para cima dos problemas. Qual é esse volume aí? Quer colocar aí, né? Está aqui, volume 4. É o volume 4. Fundamentos de Física, 8ª edição. Você encontra direto esse daqui, até melhor na internet. Vou ver o que mais.
aqui, né? Ondas de matéria. Aí aqui ele já vem falando da equação de Schrödinger. Isso daqui é o que a gente vai ver na próxima aula. Tá? Vamos começar a falar um pouco mais e tentar entrar nas contas. Isso aqui também. Isso aqui é tudo assunto da próxima aula. Tá? Determinação do princípio de Heisenberg, essas contas, vamos fazer em termos de conta mesmo. Isso aqui. Tem aqui uns resumos, hein? Antes dos problemas. Ele está aqui, ó, problemas. Quantos fótons o Sol emite por segundo? Para simplificar o cálculo, suponha que a potência luminosa emitida pelo Sol é constante igual a 3,9 vezes 10 a 26 watts e que toda essa radiação é emitida no comprimento de onda de 550 nanômetros. Tá? Então é a aplicação direta dos cálculos da fórmula, né? Você tem a potência irradiada por segundo, então você pode estabelecer, isso aqui praticamente já é o resultado da tua energia, né? Potência e energia por intervalo de tempo. Em 1 segundo, então, a energia é 3,9 vezes 10 a 26 o quê? Joules. Você vai ter em joules. Você tem um comprimento de onda de 550 nanômetros. Tem energia, tem comprimento de onda. Sabe quanto é o valor da constante de Planck? Só está faltando quem aí? O N, né? Que é N vezes H cortado sobre lambda. A relação entre energia e comprimento de onda. Fazer a substituição, fazer as contas, direto. Tá? Substituir direto. Um laser de hélio emite luz vermelha, comprimento de onda esse, um feixe com esse diâmetro, uma potência, pá, substituição e ir fazendo. Bacana. Efeito fotoelétrico, substituição direto. Fótons que possuem momento, né? Ele dá justamente, ó, 35 picômetros, que é o comprimento de onda. Pergunta qual é a frequência. Sempre usar a relação de Broglie. pH sobre lambda. Tem comprimento de onda, determina momento. Energia dos fótons, momento dos feixes. Tá? Substituição direta. Ó, íons monovalentes sólidos são acelerados numa diferença de potencial de 300 volts. Qual o momento dos íons? Qual o comprimento de de Broglie correspondente? Substituição direta. Então, nesse início agora, vocês já podem sair começando a fazer essas continhas. Tá? Se tiver dessas de função de onda, não é para fazer ainda, porque depois você pode estudar, pode seguir. Não é liberdade, livre para... Terminou, vai adiante. Não precisa me esperar. Começa com... Eu estou direto. Isso aqui é tudo ó, função trabalho do tungstênio. Um soquinho. Cidade, energia de um fóton, número de fótons, determine frequência. Aí começa. Agora eu quero comprimento de onda, energia cinética. Chegando aqui, calma, agora você vai dar soco pulando. Não é pra... Mas pode fazer. Daí a atividade física, mas eu espero o instrutor chegar. Tem nego que chega na academia e quer fazer logo tudo isso, né? O cara quer chegar com chabar logo do caramba. Ele até faz isso, ele chega em casa quebrado. Mas devagar, ele não quis esperar o instrutor, né? Geralmente isso. Então, mas pode seguir adiante, daí é o exercício, vai à frente. Eu vou fazer o exercício na próxima aula com vocês, isso daqui. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó,
ele até dá alguns problemas, até dá alguns exemplos desse daqui. É claro que, traduzindo, não vou querer esses mesmos. Tá? Eu vou disponibilizar isso, vocês vão ter acesso a ler, gastar um tempo no Google Translate. Né? O pessoal que já tiver mais habilidade vai mais adiante, mas eu já sei esses exemplos, então não quero estes. Vocês vão pensar outros. Tudo isso aqui ele coloca como discussão. Essas contas também vamos fazer. E o material da CEDERJ também é uma boa leitura para poder ir adiante. Mas essa parte aqui é aquela velha história, pular de corda socando. Pular de corda socando. Com a mão tá e não tá. Pô, vocês estão muito lentos para entender. Foi que nem a outra da vaca. Bem, por hoje a gente vai ficar por aqui e vamos ter mais tempo para poder na próxima aula para desenvolver mais o braço. Tá? Obrigado.